E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis 11. Nós sempre falamos, e é importante cada vez mais a gente entender, que nós precisamos assumir sempre as responsabilidades. Nós somos o que se chama de autorresponsáveis, né? Nós somos autorresponsáveis ou temos responsabilidade pelas nossas escolhas, por onde estamos ou por onde vamos chegar. E a Bíblia está cheia, repleta de bons exemplos. Bons exemplos. Nós sempre estudamos a Bíblia, nos moldando, nos lapidando, acertando com aqueles que acertaram e não cometendo os erros daqueles que cometeram erros e perderam o seu tempo. A gente aprende que houve pessoas que estiveram ao lado dos melhores, e nunca mudaram, nunca viveram nada diferente. Isso a gente pode pegar do livro de Gênesis e podemos ir para o Novo Testamento a partir de Jesus. Então, houve pessoas que estiveram ao lado do mestre dos mestres, do Senhor Jesus, do melhor professor, do maior exemplo de fé, de caráter, de entrega, de amor. E nada mudou. Nada mudou. Isso é triste, né? Mas isso nos chacoalha, isso mexe conosco. Porque você vê que o problema não é o professor, o problema não é o mestre, o problema não é o líder. O problema são as pessoas, cada um individualmente. Porque enquanto na época de Jesus tantos estavam sendo tão abençoados e crescendo tanto, avançando tanto, passando por uma transformação, alguns não. Era a mesma coisa. Mesma linha de pensamento, mesma visão, mesma incredulidade, mesmo caráter, mesma personalidade, e nada mudou. Absolutamente nada. Porque nós entendemos que enquanto uma pessoa não quer realmente mudar, ela não muda. Enquanto ela não quer ser uma pessoa crédula, ela não será uma pessoa crédula. Ela será incrédula. Porque ela nunca vai fazer o que precisa ser feito. Ela nunca está disposta a ir além. Então, nós pegamos aqui no livro de Gênesis, Gênesis 11, 31, diz assim, ó: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos, repita comigo, por favor, juntos, partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Diga comigo, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Diga comigo, Terá
viveu 205 anos. Termina, por favor. Você prestou atenção na leitura ou não? Prestou ou não? Ou não? Fala a verdade. Então, volta, por favor. Juntos partiram de Ur dos Caldeus para... Mas, ao chegarem a Harã, e Terá morreu ali. Mas, morreu. Volta, passa o próximo, por favor. Terá, diga comigo, viveu 205 anos e morreu em Harã. E termina a história aqui. Você não vai escutar mais nada. De alguém que começou, de alguém que saiu com um propósito para ir para um lugar, mas parou no meio do caminho. Saiu para ir para Canaã e parou em Harã. Isso pode acontecer. A pessoa sai e diz, eu vou chegar lá, e eu vou não sei o quê. Sabe-se lá o que aconteceu para que ele parasse aqui, não importa. A definição está aqui. Saiu para ir para um lugar, mas cada um tem os seus motivos, porque parou, porque não perseverou, porque desistiu. Já viu? Todo mundo tem uma justificativa. Todo mundo. E desculpa a palavra que eu vou dizer, porque eu também já fiz muito isso. Desculpa. Não estou te pedindo desculpa. Eu estou falando agora que é desculpa. Porque todo mundo tem uma desculpa. Todo mundo tem uma justificativa. Por que eu não fiz? Por que eu não segui? Por que eu desisti? Por que eu parei? Por que eu retrocedi? Por que eu não continuei? Por que eu... Sempre tem. E sempre vai existir. E aí, você pega a história de um Abraão, por exemplo, é como a bispa dizia assim, hoje na abertura do jejum, para quem não ouviu, quem ouviu, ouviu. Ela disse, vocês só estão aqui me ouvindo, eu tenho algo para contar, e eu tenho uma história, é porque eu não parei. Porque houve inúmeras situações, problemas, lutas, perseguições, traições, situações das mais diversas, para que a pessoa pare, para que a pessoa desista, para que a pessoa não continue, que a pessoa perca a fé, perca a capacidade de acreditar em Deus, acreditar nas promessas, acreditar nos planos de Deus para a sua vida. E se hoje está aí e podendo ensinar, contar uma boa história, dar um bom exemplo, é porque é o exemplo de alguém que não parou, de alguém que não desistiu, de alguém que venceu as suas dores, de alguém que venceu as suas frustrações, de alguém que não foi vencido pelas emoções, de alguém que se achegou cada vez mais a Deus, porque esse é o segredo. Porque existem pessoas que na luta ela se afasta, e há pessoas que na luta ela se achega ainda mais. Tem pessoas que na luta ela perde as forças, tem pessoa que na luta coloca ainda mais força. E aí está justamente o segredo, e a razão pela qual, isso é mais ou menos assim, você já viu? Eu já falei muito sobre isso. É mais ou menos assim, a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não se torne pessoas hipócritas. Onde está a hipocrisia? A gente deseja tanto algo,
quer tanto algo na vida, almeja tanto algo, aí quando a gente não consegue e acredita que não vai conseguir mais, aquilo não presta mais. Aquilo não é bom. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Existem pessoas, tem pessoas que dizem assim, vamos lá, um exemplo, só um exemplo aqui corriqueiro e serve para qualquer área da vida. Tem pessoas que dizem, por exemplo, que ela não liga para um carro novo. Não ligo, eu gosto mais dos carros velhos, porque, né, carro novo hoje, esse carro não presta de hoje em dia, né? E aí vai aquela justificativa de sempre, cada um tem uma razão, né? Os carros de hoje é isso, os carros daquilo de antigamente aqui era bom, porque o de antigamente a lata era dura, o motor não sei o quê, e tal, e tal, e tal. Mas a verdade é que ele já quis. A verdade é que ele já lutou, já almejou. E se por alguma razão ele não conseguiu atingir, então aí a pessoa passa a dizer que aquilo não presta. Quando a pessoa deveria ser autorresponsável, a pessoa parar e dizer, espera aí, o que eu fiz, o que eu fiz de errado, por que eu não consegui, e será que realmente eu não vou conseguir mais? Será que se eu não mudar as minhas atitudes, se eu não mudar a minha fé, se eu não mudar os meus hábitos, se eu não for mais perseverante, se eu buscar de Deus aquilo que eu não consigo enxergar e entender, será que eu não vou alcançar? Será que eu não vou viver? Porque a gente pode parar no meio do caminho, viver tanto tempo lá, e morrer num estado que não era aquele que Deus tinha para nós. Morrer numa... Eu lembrei disso, né? Quem não estava aqui na segunda-feira? Quem não estava? Levanta a mão, por favor, bem alto, por favor. Eu estava dizendo que eu me lembrei disso na reunião da manhã, quando eu estava pregando na reunião pela manhã. Eu me lembrei da história da minha família, o que a fé faz, né? O que é uma boa escolha, uma decisão faz. Eu me lembrei que o meu pai e o irmão dele era casado com a minha mãe e com a irmã dela. 2 irmãos e 2 irmãs, certo? 2 irmãos e 2 irmãs. Meu pai e o irmão com a minha mãe e a irmã. A família do meu pai sempre foi muito problemática. Carrega uma maldição tremenda. São homens agressivos, sempre foram homens agressivos, homens violentos, homens adúlteros, homens com péssimos hábitos, com vícios. Meu pai foi um homem extremamente adúltero, meu pai foi violento, minha mãe apanhou muitas vezes do meu pai, a minha tia talvez apanhou mais do que a minha mãe, o meu tio era alcoólatra, e aí minha mãe se converteu cedo, porque um cunhado, casado com uma irmã do meu pai, apresentou Jesus. Minha mãe abriu o coração e minha mãe, eu costumo dizer que é uma das poucas pessoas que eu conheço que vive o primeiro amor há mais de 40 anos, vive o primeiro amor. Porque a fé da minha mãe é uma fé jovem, uma fé renovada, é uma fé incrível, é admirável de se ver como ela chora, ela diz, eu sou apaixonada por Jesus, eu amo esse Deus, ela tem sede de Deus, a minha mãe tem sede de Deus, até hoje ela tem hábitos maravilhosos, ela tem rotina de oração, ela tem rotina diariamente com Deus. E a minha mãe, ela aceitou Jesus e ela se internou, realmente, na igreja e passou a buscar o Senhor. A minha tia foi por meios naturais. A minha tia sofreu tanto quanto a minha mãe, mas aí que está a diferença da fé. Minha tia foi internada várias vezes no hospital psiquiátrico. Minha tia foi tratada como uma mulher da mente fraca, ela enfraqueceu a mente, ela se tornou uma mulher doente, devido ao sofrimento dela, o quanto ela sofreu, e o casamento dela terminou,
como o da minha mãe também terminou. Só que a diferença da fé. Minha mãe se internou na igreja, se internou em Jesus, buscava intensamente, orava intensamente, campanhas e campanhas, orações, campanhas de orações e campanhas de orações. A irmã dela morreu nessa situação. Terminou muito mal. O irmão do meu pai, o marido dela, terminou como um alcoólatra. Como um alcoólatra. Ele entrava num bar 7 horas da manhã e ele saía de lá à noite. E morreu nessa situação. A minha mãe, que foi o primeiro ponto de luz, e que realmente buscou com toda a força, tinha tudo, para ter desistido, porque, como eu dizia, quando minha mãe chegou à igreja no início, a minha mãe, talvez ela passou pelo período mais duro da vida dela. Foi logo que ela aceitou Jesus, é como se tudo tivesse explodido, porque meu pai já vinha num plantio errado, e quando ela chegou na igreja, ela chegou num carro maravilhoso, que era o melhor carro do país na época, né, que era a chamada Caravan. Tinha um Opala e a Caravan, ela tinha uma Caravan, meu pai tinha um Opala, tinha caminhonete, enfim, ela perdeu o carro. E aí, toda a igreja conhecia ela até como uma mulher rica, né? Porque muito pouca gente tinha um carro daquele, e ela encostava na porta da igreja, aquele carro, quando os irmãos eram todos muito simples, e ela encostava aquele carro na porta da igreja, então, de repente, perdeu tudo, desmoronou a vida, arrebentou, e aí ela poderia ter parado. Ela poderia ter dito assim, e agora? Agora eu tenho vergonha de ir na igreja. Ou eu estou chateado com Jesus. Eu estou magoado com Jesus. Mas é aquele exemplo de quem cada vez mais, cada situação faz com que a pessoa se aproxime ainda mais, busque com ainda mais força. E ela buscava cada vez mais, com ainda mais força. E aí, o resumo disso, né? O resumo disso está hoje, está aí. Depois de tanto tempo que a irmã dela morreu, que o marido, meu tio morreu, que já faz anos que eles morreram, a minha mãe está viva, muito viva, saudável. Ela, através dela, Deus foi salvando a família toda, foi transformando a família toda, foi restituindo, porque Deus não tinha todo aquele roubo, aquelas perdas, foi restituindo, e hoje ela e o meu pai estão juntos. Meu pai, boa velhice, meu pai, um homem transformado, um novo caráter, uma nova personalidade, vão terminar os seus dias muito bem, né? Boa velhice, colhendo os bons frutos na vida dos filhos, dos netos, porque minha mãe tem o prazer, o privilégio de olhar para os filhos todos. Ela fala, eu pedi a salvação dos meus filhos, nunca pedi filhos pastores. E Deus me deu, todos os meus filhos são pastores. Ela nunca pediu, né? Ela, hoje, todos os netos, não tem um desviado, não tem um no mundo, não tem nenhum neto desviado, nenhum neto no mundo. Entende? Não tem nenhum neto que se preocupe e diz assim, meu Deus, e o meu neto fulano que está no mundo, está no alcoolismo, está nas drogas, está na balada, não tem nenhum. Hoje, meu pai, junto com ela, vivendo abençoados os dois, uma vida abençoada, o bom plantio, fruto de quem nunca parou, de quem nunca desistiu. Está entendendo o que eu quero dizer? 2 irmãs e 2 irmãos, o que você me explica? É força do acaso? Coincidência? Por que a história é tão diferente? Aí é muito simples você detectar o poder da fé. É muito simples, porque são 2 irmãos casados com as 2 irmãs, com histórias completamente diferentes.
E isso, fruto de quem não parou, de quem seguiu, de quem confiou. Entende? Tem coisas que o dinheiro pode comprar, tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Entende o que eu quero dizer? Tem coisas que o dinheiro pode comprar. Porque, como eu dizia, meu pai foi rico, nós somos prósperos. Meu pai foi rico, só. Um rico miserável. Um rico altamente miserável. Mas nós somos prósperos. Porque rico, muita gente pode ser, como nós temos ensinado. Rico, muita gente pode ser, próspero não. Próspero é outra história. Não é verdade? Está cheio de rico miserável por aí. Está cheio de rico que ninguém quer a vida dele. Porque ele é tão miserável que ele só tem dinheiro, mais nada. O resto não tem nada. Não tem saúde, não come o que quer, não dorme à noite, não tem uma família, a família toda perdida. Agora, prosperidade não. Prosperidade é a pessoa, ausência de necessidade, cuidado por Deus, paz, comunhão com Deus, saúde, família abençoada, a certeza da salvação. É uma série de coisas. Prosperidade, ausência de necessidade. Amém? E aí, está aqui, grave esse nome, diga comigo, terá. O exemplo de quem parou no meio do caminho. Acabou, você não vai escutar mais nada desse homem. E quem é ele? Pai de Abraão. E aí há o conselho de Deus para Abraão. 12:1. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, diga comigo, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Está todo mundo parado aí, querido? Está todo mundo aí na mesma posição? Então, sai da sua terra, sai do meio de seus parentes, sai da casa de seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Sabe, Abraão fez, a promessa era grande, incrível, do qual nós somos herdeiros dela. Ele fez? Sim ou não? Sim ou não? Escolha. Será que foi fácil? Não. Será que foi uma decisão fácil? Fazer aquela escolha? Sair da sua terra, sair do meio dos seus parentes, sair do meio da parentela, ir para um lugar onde Deus indicaria, mostraria, porque Deus não disse para onde ia. Tem essa, Deus não disse para onde ia. Eu vou te mostrar. Sai, só sai. E ele saiu na confiança em Deus. Então, aqui, para que Deus cumprisse com aquilo que Deus havia prometido, foi necessária uma decisão. Quantas pessoas que querem viver, se eu der sequência aqui, por favor, vai para o 2. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei, diga comigo, famoso o seu nome, diga comigo, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Se eu perguntar, quem quer ser abençoado assim? Todo mundo vai levantar as mãos. E se eu disser, quem está disposto a sair do meio que está, do meio que vai impedir Deus cumprir com o propósito dele na sua vida, sair do meio da incredulidade, sair do meio de relacionamentos que não são bons para você, não te traz crescimento, não te traz evolução, está todo mundo estagnado no mesmo lugar, fazendo coisas que Deus não aprova e Deus quer fazer tudo novo. Quanto teria coragem para fazer? Aí é que está. Porque se abençoar todo mundo quer, mas sair da terra, sair do meio da parentela, sair do meio aonde Deus não quer, é outra história. E muitas vezes nós sabemos. E é uma decisão que precisamos tomar. Eu quero ser abençoado. Eu quero uma vida honrada. Eu quero que Deus me honre. Eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu quero que Deus me promova. Eu quero que Deus cumpra na minha vida. Mas e as decisões? Que existem decisões importantes.
Está todo mundo parado aí no meio do caminho? Levanta você e sai então. Está todo mundo na mesma posição? Levanta e sai. Ele teve a coragem para tomar aquela decisão e sair. E nós precisamos ter isso conosco. Como eu disse, né, sempre começa através de um. Você vê que aqui ele seria um ponto de luz que iluminaria multidões. Não só a família, mas multidões. Como eu digo, lá na minha casa começou o ponto de luz de minha mãe, mas não é uma fé omissa, não. É uma fé realmente, aquela que falava, aquela que precisava confrontar, confrontava, que precisava falar a verdade, falava, que lançava realmente a semente no coração. Porque há momentos que a semente não quer entrar, né? Há momentos que o nosso coração é terra dura. Aí vem um momento, vem um trabalhar de Deus e preparar essa terra. Então, resumo aqui. É isso que Deus tem dito com muita gente. Para muitos. Muitos querem uma vida abençoada. Mas precisa tomar uma decisão de verdade. Precisa tomar uma decisão realmente. Quando Deus disse isso a Abraão, porque Deus queria cumprir com o propósito na vida dele, ali onde ele estava, ali no meio que ele estava, naquele ciclo de relacionamentos que ele estava, aonde ele estava, Deus não poderia cumprir. Todo mundo parado no mesmo lugar lá, todo mundo estagnado no mesmo lugar, no meio do caminho. E se ele não tem coragem para tomar aquela decisão e seguir, partir, como é que seria? Deus não poderia ter cumprido. Quem está entendendo? Isso é sério. Nós somos, tudo na vida é escolha, gente. Nós temos falado sobre isso continuamente, mas é a mais pura verdade. É escolha. O que fez com que Terá parasse ali? Não se sabe. Mas se você perguntar assim, se eu perguntasse a algumas pessoas, o que fez com que você parasse? O que fez com que você desistisse? O que todo mundo tem a sua história. Gente que tinha um sonho, tinha um objetivo, e aí cada um vai apresentar a sua justificativa. Como se justificativa fosse realmente a solução, né? E não, isso justifica eu não chegar lá. Não, não justifica. Eu vou continuar no mesmo lugar. É como eu dissesse assim, sabe por que eu desisti? Porque eu não aguentei tanta crítica, tanta calúnia. Desisti porque eu desisti. Sabe por que eu desisti? Desisti porque falaram de mim, falaram não sei o quê. Eu não aguentava mais as pessoas pegando no meu pé. Eu não aguentava mais tanta perseguição. Não, desisti porque eu desisti. Foi uma escolha. Não muda nada. Sabe por que eu parei? Não aguentei a pressão. E vai mudar o quê? Eu desisti. E é justamente não desistir o segredo para quem quer chegar lá. Eu persistir, eu insistir, é resistência, é resiliência, é perseverança, sabe por que eu estou aqui? Porque eu fui membro e não parei. Que eu já fui membro, estive sentado ali. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu fui diácono e não parei. Meus diáconos. Fui diácono e não parei. Muita gente parou. Muita gente parou como membro, muita gente parou como diácono. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu, como presbítero, eu não parei. Muita gente parou como presbítero. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu fui pastor e não parei. Muitos pararam. Eu não parei, estou aqui. Muitos que começaram comigo pararam. E eu estou aqui, firme. Firme, e não vou parar. Entendeu?
como nós temos falado, nós só estamos começando. Viu? Só estamos começando, é só o começo. Só o começo de algo muito grande que Deus vai realizar por nosso intermédio, assim como tem realizado por nosso intermédio na vida de vocês. Amém? E isso são escolhas. Porque se você perguntasse, quando o senhor era membro, muita gente parou? Muita gente parou. Por quê? Cada um teve sua justificativa. Cada um tinha sua justificativa. Cada um foi vencido por algo. Mas eu não fui vencido por nada. Não me deixei vencer por nada. Quando eu me tornei obreiro, muita gente parou. Eu não parei. Muitos foram vencidos por muitas coisas, olharam para muitas coisas que eu decidi não olhar. Muitos perderam a sua fé, eu nunca perdi a minha. Nunca perdi a minha. E é isso que eu quero transferir a você. Espero que eu esteja conseguindo transferir a você. Que histórias, que têm sido histórias de pessoas que têm até então sido bem-sucedidas em algo, é resultado de uma perseverança. É o resultado de não parar. Porque angústia, tristeza, depressão, opressão, vontade de parar, vontade de chorar, vontade de mandar muita gente a merda, você tem? Todo mundo tem. Não tem, não? Tem ou não tem? Tem, querido, tem. Tem sim. Tem. Mas a gente escolhe viver. Né? Eu me recordo, eu já falei isso aqui, eu me lembro que um dia sentou aqui para eu aconselhar um ex-companheiro de trabalho meu que foi bispo, como eu. Eu cuidava dessa região, ele cuidava de uma outra região. E aí, ele estava no fundo do poço, destruído, uma vida totalmente destruída, casamento destruído, financeiro destruído, passando por necessidade. Eu me lembro das palavras que eu disse. Sabe qual a diferença da sua vida para a minha? Que você parou, eu não parei. Você desistiu, eu não desisti. Por isso, eu não tenho que restaurar, eu só tenho que construir. E você tem que restaurar a sua vida inteira. É isso. Há um momento na vida da gente que a gente só vai construindo. Só construindo. De vez em quando você faz umas reformas. Né? De vez em quando você faz umas reformas. Você quebra umas paredes. Né? Você quebra umas paredes, você dá uma reforçada de vez em quando. Né? Essa parede aqui não está boa, essa parede está no lugar errado. Você tira ela. Né? Você só vai ampliando. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Então, você vai construindo. Você vai avançando. É diferente de você, o negócio, você ter que reconstruir, né? Porque tudo desmoronou. Ou você perdeu tudo. Então, há um momento. E isso é consequência de perseverança, continuidade, estabilidade. Passa, por favor. Gênesis 13, 8, então Abraão disse a Ló, diga comigo, mesmo o Senhor mandando ele sair e ele ir, ele levou o sobrinho dele junto. Aí, ele levar o sobrinho junto, virou só confusão. Só confusão. Aí começou a desentender os pastores de Abraão com os pastores do sobrinho, começou um desentendimento, começou aquela coisa toda, porque eles eram muito, muito prósperos. Né? O texto diz que a terra onde eles estavam não comportava a quantidade de rebanho que eles tinham juntos. Então começou a criar confusão. Aí Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira, diga comigo, aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, diga comigo, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda.
Olha que coisa linda. Parece uma leitura boba, né? Não. Uma leitura profunda. Primeiro que, se estava havendo desavença, ele poderia ter virado e dito assim: querido, Deus chamou, foi a mim, não foi você. Tchau, pega teu gadinho aí e puxa o carro. E o teu caminho é aquele lá, ó. Vai para onde você quiser, mas não daria a escolha. Mas você vê o quanto é importante uma pessoa, primeiro o poder da decisão, né? A pessoa não ser emocional. É o sobrinho, amava o sobrinho, mas é para dar confusão? Vai ter confusão? Não, está aqui, a situação já não dá mais, então vamos tomar uma decisão. Terra está diante de você, vamos nos separar. Se você, diga comigo, se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Aí tem toda aquela história que talvez alguns não conheçam. O sobrinho levantou os olhos, olhou para um lado bem bonito, uma vegetação muito verde, bonita, para Campina, do lado de Sodoma e Gomorra. Viu, parecia um jardim, diga comigo, parecia. Olha que coisa, parecia um jardim, parecia ser uma terra fértil, próspera, uma terra extraordinária. Levantou os olhos e falou: é lá que eu quero. Você vê que o homem que depende de Deus é isso. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Que não importa para onde eu vou, importa se a bênção de Deus está sobre a minha vida. Você vê? E com essa decisão, o sobrinho fez a sua escolha e fez uma escolha errada, do qual custou-lhe todo o seu patrimônio e a sua família, porque foi destruída. E aqui mais um exemplo de alguém que confia e sabe fazer as decisões, as escolhas certas, porque aqui também foi uma escolha. Tirando a emoção de lado, tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma decisão. E mais, se é para tomar uma decisão, vamos tomar a decisão da maneira certa, e eu confio em Deus, eu preciso da bênção de Deus sobre a minha vida. Está aqui o exemplo. Passa, por favor. O rei de Sodoma, uma outra passagem, o rei de Sodoma disse a Abraão: dei-me as pessoas, porque depois ele foi socorrer o sobrinho foi levado por alguns reis e foi levado refém com seu patrimônio e tudo mais, e ele foi socorrer e etc. E aí depois o rei de Sodoma: dei-me as pessoas e pode ficar com os bens. Diga comigo, mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Não vai dizer nunca que você enriqueceu Abraão. Porque você vê o quanto a pessoa crê em Deus e quanto ele sabe que tudo que ele precisa na vida dele é a bênção de Deus, né? Então, o rei, que não era uma pessoa correta, querendo dar a ele alguns bens, patrimônio, riqueza, era um rei, não era coisa pequena, mas naquele momento ele disse assim: eu juro que não aceitarei absolutamente nada das suas mãos, e amanhã jamais você vai poder dizer que eu enriqueci Abraão, porque quem vai me enriquecer é o meu Deus. Amém? Escolha, decisão de alguém que confia em Deus. Pode passar? Depois dessas coisas falou Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro do que possua Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, diga comigo: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro.
Aquela palavra sempre, né, que às vezes a pessoa já está conformada que seja de uma forma, mas não é aquela forma que Deus prometeu. Ele já está até aceitando que vai ser de uma outra forma. Deus havia prometido a Abraão um filho, que ele geraria um filho, que a descendência dele seria numerosa, né, gigantesca, e de repente houve um momento ali que parecia que não ia acontecer, e ele já estava até conformado que o seu herdeiro ou o seu filho fosse o gerado por um servo, por uma serva. E o Senhor está dizendo assim: não será esse, não. É o nascido de você, é o gerado por você, como eu prometi a você. Amém? Por que, bispo, o senhor está falando sobre isso? Porque cada uma dessas mensagens, se você prestar atenção, cada uma dessas mensagens tem uma grande lição. E Deus fala conosco através delas. Primeiro, o exemplo de quem não parou e não se deve parar, porque você pode sair para ir a um lugar e você tomar uma decisão, seja lá qual for o motivo, não importa, e parar e morrer aonde não era supostamente o lugar que Deus tinha para você. Como a decisão de você tomar uma decisão de sair do meio que Deus está mandando você sair do meio dos relacionamentos, das influências, que vai impedir Deus agir na sua vida. Tome uma decisão, diga comigo, é decisão. Você vê que é decisão importante. Toda a vida vitoriosa, há muitas decisões envolvidas aí, para uma vida vitoriosa, e ele tomou a decisão certa. A decisão de não aceitar algo que venha de forma que ele entendeu que aquilo não era correto e não era lícito, então ele tomou a decisão de não aceitar aqueles bens dados por aquele rei, e um rei corrupto. E a decisão, quando o Senhor diz, ele estava já acreditando que ele não viveria, que viria aquilo, que ele já, eu vou ser abençoado da mesma forma, através de um outro servo. Não foi isso que eu prometi. O que eu prometi vai ser como eu prometi, exatamente como eu prometi. Como eu falei que faria, assim será. E ele creu, e foi exatamente como Deus falou. Não era para aceitar menos do que Deus falou. Amém? Às vezes nós somos testados até nisso, né? Não, eu já estou até conformado. Você pode estar conformado, mas não era o que Deus queria que você se conformasse. Viu? Entendeu ou não? Você pode até se conformar, mas talvez não é o que Deus queria que você se conformasse, aceitasse. Por isso que Deus sempre fala conosco, né? Sempre renova os nossos sonhos, sempre nos empurra. Pode prestar atenção, o Senhor está sempre nos empurrando à frente, sempre nos motivando a ir além. O Senhor se voltou para ele e disse, diga comigo, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Diga comigo, não sou eu quem o está enviando? Quem é esse? Gideão. 7 anos de perda, 7 anos de vergonha, 7 anos de humilhações, 7 anos sendo saqueados, 7 anos empobrecendo, porque os midianitas vinham como enxame, como gafanhotos, e ia saqueando toda a sua riqueza, sua prosperidade, o povo escondendo tudo que tinha, e de repente o anjo do Senhor aparece a Gideão, e fala com Gideão, manda que Gideão se levante para mudar aquela situação. Olha que coisa, hein? Manda que Gideão se levante para mudar aquela situação. Gideão apresenta até seus questionamentos. Diz, mas como que eu vou fazer isso, Senhor? Eu sou menor na minha casa, minha família é a menor e eu sou menor na casa de meu pai. O Senhor diz, sou eu que, vai com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos. Diga comigo, não sou eu quem o está enviando? É diferente uma coisa quando você vai no seu jeito, da sua maneira, na força do seu braço. Outra coisa é quando você vai na bênção do Senhor, quando a bênção do Senhor está sobre a tua vida. A força é diferente, o poder é diferente, a bênção do Senhor. Está vendo? Ele achou que com a força dele não podia. O Senhor falou, é com a força que você tem mesmo. É com a força que você tem. Só que tem uma coisa, agora sou eu que estou te enviando.
Não sou eu que estou te enviando? Então vai que vai dar certo. Amém, pessoal? Sabe aquela coisa da pessoa, eu já tentei, eu já fui, eu já fiz, não deu certo. Mas é diferente quando você está na bênção. Quando a bênção de Deus está sobre a vida, é tudo diferente. Talvez aquilo que você já tentou tantas outras vezes não deu certo, agora quando você tenta na bênção do Senhor, vai e flui, vai um negócio, é um espetáculo. Amém? Graças a Deus. Estou terminando, vamos lá. Não vou deixar passar, não. Todavia, diga comigo, Jeremias 33, 6. Diga comigo, todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei, diga comigo, muita prosperidade e segurança. Diga, eu tomo posse. Diga, eu recebo e tomo posse. Porque é a promessa, eu trarei restauração e cura, restauração e cura. Diga comigo, restauração e cura. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Diga aí, assim será na minha vida, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas. Nós recebemos, Senhor, tomamos posse da promessa, Senhor. Graças a Deus.